Fala galera, tudo bom? Tudo jóia? Aqui quem fala é o Francisco do podcast Agrobis. Mais um episódio gravando aqui com pessoas sensacionais. Vai ser um papo muito bacana sobre negócios com uma pessoa show de bola. Mas antes da gente começar, para você que está acompanhando a gente, não esquece, se inscreve no canal no YouTube para acompanhar os episódios, para ver o conteúdo. Se inscreve, curte, gostou, comenta, que a gente vai estar gravando aqui. E hoje a gente vai estar com uma pessoa muito sensacional, que conversa muito com o público da escola agrícola, com os jovens, uma pessoa que hoje tem 18 anos, mas começou a empreender e já tem uma trajetória aí. O nome dele é Bruno Paranhos. Beleza, Bruno? Beleza, Francisco? Que honra poder estar aqui, de contar aí um pouquinho da minha história e compartilhar com esses jovens aí o tanto de conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo dessa jornada empreendedora aí. E o agro tem várias vertentes que a gente pode empreender e iniciar nesse ramo. Então vai ser uma honra poder compartilhar. Ah, que legal. Agradeço muito você estar aqui presente. A gente estava até conversando aqui que quando a gente se conheceu você tinha 17, agora você tem 18 anos, Isso né? aí, acabei de completar. Muito bom. Mas, Bruno, conta um pouco da sua história. Você tem 18 anos, mas você já empreende há algum tempo, né? Isso. A abertura da minha empresa foi em 2021, né, oficialmente. Mas em 2020, no final do ano, a gente já estava maturizando a ideia. E eu tinha 14 anos na época, né? Final de 2020. E ao decorrer desse ano, 2020 e 2021, a gente foi... Eu e meus pais, né, me ajudando sempre, fomos entendendo a ideia que eu queria trazer para Cascavel. E em agosto, dia 12 de agosto de 2021, a gente inaugurou a Equestre, que quando a gente inaugurou se chamava Agropecuária Paranhos. E a gente começou com rações para pequenos animais e grandes animais, né? A gente comprou um estoque. Eu, na época, eu conto essa história que quem me mandou a primeira carga de ração foi Deus, porque eu não queria, tava com medo de comprar uma primeira carga, com medo de não vender. E ao decorrer do tempo eu fui procurando os fornecedores na internet, não achava um fornecedor bom e achei uma distribuidora aqui do Paraná que eles me entregaram a ração de cavalo. Então eu falo que foi Deus que mandou porque eu mandei pro meu representante, falei, ó, eu vou querer uns 10 sacos aí, mas não sei quando. E foi na data que o caminhão chegou que a gente considera dia 12 de agosto a inauguração da empresa, que foi quando o representante me mandou a carga sem eu ter meio que confirmado a carga, sabe? O cara me mandou e eu falei, agora eu vou ter que vender, né? Vamos dar um jeito de vender essas ração. E era rações de cavalo na época, e até hoje a ração de cavalo é o nosso forte na Equestre. A empresa é focada nisso, focada em grandes animais. Então a gente faz essa parte de representações das rações de equinos aí, desde essa data de 2021. Então a empresa vai completar agora 3 anos de história. A gente até vai fazer um evento dia 23 comemorando, né, esse marco aí com todos os nossos fornecedores e clientes. Então, cara, eu tive que buscar muito conhecimento aí ao decorrer desse tempo, porque eu com 15 anos, né, que eu tinha na época, eu não sabia de nada, nem CNPJ eu podia ter, primeiramente. Sim. Então eu tive que pegar um CNPJ emprestado do meu padrasto. A gente mudou o KNAI do CNPJ para produtos agrícolas, produtos de rações e tudo mais, para conseguir fazer o cadastro com o fornecedor. E comprar o primeiro lote, que foi esses 10 sacos de rações. E na hora eu me deparei com aquele estoque que chegou para mim e falei, cara, vou ter que me virar. Vou ter que dar um jeito. Eu já estava com o Instagram pronto, eu já tinha uma pequena habilidade em marketing, vendas, então, porque eu trabalhei com a minha mãe, com meu pai em outros ambientes. E sempre gostei muito de design, fazia algumas artes no Canva para a empresa da minha mãe e fui fazendo para mim. Fui fazendo algumas artes, alguns vídeos. E eu lembro que na época eu tinha muitos grupos de WhatsApp de cavalgadas, tiros de laço, provas de 3 tambores. E era o foco principal dos meus clientes, era nesses grupos. Então o que foi que eu fiz? Eu baixei esses grupos no meu celular que eu tinha e salvei o contato de todo mundo. Eu salvei uns 400 contatos na época. Fiquei umas 2 tardes assim, salvando contato. E com aquele estoque de ração ali. Falei, cara, vamos dar um jeito. Mandei mensagem um para um, nos 400 contatos que eu tinha. E isso fez com que eu conseguisse vender os 10 sacos de ração num estralar de dedos, cara. Então, eu vi uma frase uma vez que um cara fala que o produto que mais vende não é o melhor, mas é o que é mais oferecido. Então, depois que eu entendi que essa frase é real, eu ofereci para o máximo de pessoas que eu conseguia. Oferecia. Estudei sobre o meu produto, né? Estudei a tabela nutricional, o que os cavalos precisavam, as dúvidas que deveriam ser sanadas pelos meus clientes.
E fui anunciando e vendi os 10 sacos de ração na primeira semana. Já pedi mais uns 20, já pedi mais 30 e foi vendendo, foi vendendo. E assim a gente montou nossa carteira de clientes. Então hoje a gente aí está atendendo toda a região oeste do Paraná na distribuição das rações de equinos. E agora temos um novo passo, né? Em janeiro desse ano de 2024, a gente deu um passo bom aí na região, que a gente pegou a representação exclusiva de uma empresa de nutrição animal do Rio Grande do Sul, lá de Itapejara, a Auger Nutrição Animal. É uma empresa muito forte lá na região, que eles atendem uma consultoria nutricional para fazendas de leite e corte, né? Então, o Júnior, que é hoje o meu representante, que ele é o representante da Auger, que ele me auxilia, né, nessas visitas técnicas, ele é nutricionista de bovinos, então ele faz as dietas e a gente fica na parte das vendas, né, da representação. Então, a gente visita algumas propriedades de leite, de corte, faz uma consultoria nutricional, estabelece uma dieta referente ao que o produtor precisa. Então, a gente iniciou esse ciclo agora com os bovinos e creio que tem tudo para dar muito certo e a nossa história continuar rodando aí da melhor maneira possível. Que legal, que legal. Então você está em Cascavel hoje, mas você atende o oeste do Paraná como um todo. Sim. E acho que um ponto chave assim que vale a pena a gente aprofundar, como que seus pais viram assim essa sua ideia de empreender tão novo assim? Sim. Cara, foi na verdade eles sempre me incentivaram. Eu nunca tive uma trava assim na minha família de falar não, você vai ter que estudar, fazer uma faculdade para trabalhar numa empresa. Não. Eu sempre fui treinado pela minha mãe. A minha mãe, ela é uma mulher muito estudiosa, uma mulher muito estudada, que já fez vários cursos, então ela sempre me passava os insights do que ela aprendia. E o principal, né? A prática. Eu sempre pratiquei com eles. Então, desde os meus 10 anos, eu já separava a nota fiscal na empresa dela. Eu atendia clientes, fazia ligações, fui desenvolvendo a comunicação aí, atendendo os clientes no celular, pelo WhatsApp, nas ligações, agendando visitas. E a empresa da minha mãe, ela é a Boys Express, né? Uma empresa de fretes, de entregas aqui na região de Cascavel. E a gente prestava serviço para várias empresas, então tinha que agendar visitas de coletas, de entregas e tudo mais. Então eu fui desenvolvendo a comunicação aí. E a minha mãe sempre me incentivando, vai fazendo aí do teu jeito, vai me pedindo ajuda aqui, ajuda ali. E depois de um tempo, quando eu tinha 13 anos, eu fui trabalhar no lavacar do meu pai. Fui lavar carro, fui desenvolver minhas outras habilidades como um todo, né? Então, eles sempre estiveram junto comigo nessa fase de trabalho, né? Como um todo. E quando veio a ideia de empreender, eu até não comentei na hora que eu fui contar da minha história, mas com 13 anos, enquanto eu estava quando eu estava trabalhando com meu pai, veio a pandemia ali, aquela época de 2020 e tudo mais, 14 anos. Fechou tudo. Só que não tinha muito o que fazer, porque a gente continuou lavando alguns carros, né, com máscara e tudo, então teve que continuar. A gente parou por umas semanas ali, que não teve o que fazer, era lockdown total, mas a gente continuou e no final do ano ali, de 2020, a praça da Avenida Brasil ali tinha umas luzes de Natal e tudo mais, e a galera, querendo ou não, ia lá visitar, queria sair de casa, né? E virou um momento que eu percebi uma ideia de negócio. Eu comecei a fazer brigadeiro em casa, junto com a minha avó. A gente fazia brigadeiro e eu vendia brigadeiro na rua. Tem até uma foto que mostra eu, pequenininho, com uma máscara, com uma bandeja de brigadeiro, assim, e passando na Avenida Brasil vendendo brigadeiro. E naquela época eu mesmo ia lá, comprava no mercado toda a receita, fazia o brigadeiro, enrolava e saía vender. Na época, se eu não me engano, eu vendia uns 70 brigadeiros por dia, assim. Ia lá e vendia, voltava para casa felizão com o dinheiro no bolso. Então, o meu ser empreendedor sempre veio daí. E os meus pais nunca me barraram de fazer isso. Muitos pais deviam falar, né? Não, é perigoso sair na rua, vender brigadeiro. Mas eu queria desenvolver minhas técnicas de venda e desenvolver isso daí. Mas sempre foi muito bom a minha relação com os meus pais em relação a isso. E quando eu fiz 16 anos, a gente precisava me emancipar, né? Então eu precisava da assinatura dos dois. E não foi nenhuma luta, nem nada para conseguir. A gente foi no cartório todo mundo junto, me emancipou. Eu abri meu CNPJ, eles me ajudaram a abrir conta em banco, me ensinaram como deve ser a vida empreendedora honestamente. Então, sempre seguindo, né, a cultura que a gente sempre viveu dentro de casa. Então,
sempre foi um apoio muito bacana. Que legal. Então a Equest foi a tua segunda iniciativa empreendedora, a primeira foi com o Brigadeiro. Foi os Brigadeiros. Que legal, que legal. E você tocou em alguns pontos que eu acho que é muito relevante, assim, também. De você estar ajudando sua mãe na empresa com nota e depois ir com o seu pai lavar carro, depois você sair para ir para rua vender brigadeiro, depois você adicionar as pessoas no WhatsApp para oferecer ração. Isso é uma proatividade e uma ideia de fazer o que tiver que ser feito, né? Isso. Você faz o que tiver que ser feito e talvez isso seja uma das principais características que colocou você onde está hoje, né? Você tem uma empresa tão jovem assim. E como que você visualiza isso, esse ponto de essa proatividade? E realmente, se tiver que lavar carro, eu vou lavar. E se tiver que vender brigadeiro ou ração, eu vou fazer. Vai acontecer. Não sei como, mas vai acontecer. A gente vai ter que fazer. Tem uma frase que minha mãe sempre me disse, desde que eu era pequeno, que criança faz o que quer e adulto faz o que precisa ser feito. Então, eu tive uma ideia e fui lá e fiz o que tinha que ser feito. Eu pus o pé pra frente e dei meus pulos pra conseguir fazer virar. Porque querendo ou não, cara, eu posso muito bem me acomodar, né? Eu posso muito bem viver nas custas dos meus pais até terminar uma faculdade e depois ingressar numa empresa. Isso não tá errado. Isso não tá errado. Mas quando a gente quer elevar o nível da nossa vida, quando a gente quer elevar a nossa qualidade, o nosso padrão de vida no futuro, né? Com a nossa família, porque querendo ou não, a gente vive numa sociedade onde formar uma família é o essencial hoje em dia. Então, eu sempre tive esse pensamento de que, não, no futuro eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser acima da média para que eu não viva na média, para que eu não seja, né, a média das pessoas que estão ao meu redor, porque a gente vê que hoje a galera que segue esse padrão, muitos deles não tem uma oportunidade que uma pessoa tão proativa tem, de ir lá e dar um jeito. E então só quebra uma empresa quem vai lá e abre, né? Então esse que é o negócio. Tem que dar um jeito e a gente sempre vai aprender com alguns erros. E eu sempre tento olhar para os erros dos outros, para não ter que cometê-los para aprender. Então isso foi uma coisa que foi me ensinando e fazer o que sempre foi a minha paixão, querendo ou não, né? Trabalhar eu sempre gostei e depois que eu entrei no ramo do agronegócio aí com os animais, né? A veterinária como um todo, nutrição animal também amo fazer. Me enche de alegria. Eu digo para muitas das pessoas que hoje o meu trabalho é meu lazer. Então, antes eu só ia para o sítio final de semana para tratar dos cavalos e andar e tudo mais, e era meu lazer. Hoje não. Hoje a minha rotina semanalmente é estar nas fazendas atendendo os meus clientes e vendo aquele paraíso que é o agronegócio, né, como um todo. Então, essa proatividade me deu hoje essa liberdade, esse conforto, querendo ou não. Mas a disciplina tem que ser acima de tudo. O conforto, ele é bom, ele é tranquilo, mas a gente não pode viver numa vida de conforto. A gente tem que colocar a disciplina acima de tudo, né? E isso sempre foi inspirador para mim. Então, muito bom. E eu me lembrou de um dizer que o pessoal falava assim, porque melhorar de vida, se você trabalhar, fizer tudo certinho, num decorrer do tempo, vai passando, você tem uma tendência de melhorar. Mas mudar de vida, ele requer uma proatividade, um comprometimento que é excedente, assim. Você tem que assumir a responsabilidade e ir para cima, que foi exatamente o que você fez. Sim. E agora, colocando um pezinho no agro ali, você hoje, desde pequeno, você falou que você tinha contato com propriedade agrícola, você tem sua propriedade, você conta um pouco dessa parte. Então, assim, na verdade, não. Na verdade, o meu avô, ele tem uma propriedade lá em Terra Roxa, que ele, né, arrenda. Mas a gente nunca teve essa rotina de ir lá e visitar. Eu fui algumas das vezes só com meu avô, mas não era algo que me apaixonava completamente. Meu sonho era fazer medicina. Meu sonho era estudar e fazer medicina. Minha mãe sempre me conta que quando eu era criança, pequeno, eu adorava ir no médico, adorava ir no pediatra e eu queria ser pediatra para cuidar das crianças. Era um propósito que eu tinha como criança e como eu gostava de estar nesse ambiente. E hoje faço medicina veterinária, então foi para uma vertente aí do agro. Mas isso se veio por conta de que em 2017, 2018, meu pai comprou alguns animais pra gente andar no final de semana. A gente alugou umas baias em sociedade com os amigos do meu pai. E a gente começou a andar de cavalo nos finais de semana. Eu comecei a me apaixonar por aquilo. Eu comecei a me apaixonar por entender como a mente do cavalo funcionava. Eu fui fazer cursos online de doma e adestramento, fui perguntando para uma galera como fazia para domar um cavalo. E tem uma pessoa que sempre me ajudou muito nisso, que o nome dele é Rodrigo Geraldini. Ele me ajudou muito e ele me mostrou o quão apaixonante é o mundo dos cavalos.
o mundo de entender como a mente do cavalo se conecta com a sua e como você pode ensinar o cavalo a ser aquilo que ele é como natureza, mas para o lazer nosso. Então, muitas das pessoas acham que, né, a doma e adestramento de equinos, ela é uma coisa que machuca ou que o cavalo não quer fazer. Mas não, a gente aprende que o cavalo ele vai ter o conforto dele junto conosco e vai fazer a natureza dele através daquilo que ele precisa daquilo que ele precisa fazer, né, seja o trabalho numa fazenda ou um lazer no final de semana. Então, em 2018 eu comecei a andar de cavalo, comecei a me apaixonar por isso e dali pra frente eu só vivia em torno do cavalo. Eu queria tanto que todos os dias da semana, se eu pudesse, eu ia pro sítio andar de cavalo. E eu fui criando páginas no Instagram para postar curiosidade de cavalo. Eu gostava muito disso. E eu seguia muitas e repostava e postava coisas sobre cavalo. E daí que veio a ideia de vender ração de cavalo, né, em 2021, porque eu queria ser empreendedor, mas eu queria empreender em alguma coisa que eu gostava. E isso está totalmente atrelado ao mundo dos equinos, né? Eu busquei um produto que seria recorrente aqui na região, porque uma galera gosta de andar de cavalo. Então, o mundo dos equinos me inseriu no agronegócio como um todo. E eu comecei a participar do show rural, comecei a gostar de máquinas agrícolas, de lavoura, de pecuária. Comecei a ser mais recorrente na minha vida, buscar conhecimento sobre isso. Então, tudo que hoje tem sobre o agronegócio na minha vida foi por conta que eu fui atrás, na verdade. Não vim de família produtores, não vim de gente que tem propriedade, né? Hoje, o meu avô tem uma propriedade aqui em Cascavel, que a gente tem uma chácara de lazer, e ali eu e meu pai, a gente cria os nossos cavalos, e a gente também tem algumas novilhas, que a gente engorda. Então, a gente está aí se inserindo, aos pouquinhos a gente vai se inserindo. Mas não vem de berço, não. Eu tive que ir atrás de algo que eu gostava, que muitas das vezes a galera que gosta do agronegócio e que não vem de uma família de produtores também fica com esse pé atrás. Mas, pô, como que eu amo agronegócio, mas minha família não tem fazenda, tal? Será que eu vou virar peão de fazenda para poder fazer o que eu gosto? E eu digo que não. Eu digo que uma operação de pecuária, por exemplo, ela tem uma barreira de entrada muito pequena. Uma barreira de entrada muito menor do que você comprar uma propriedade de lavoura ou arrendar uma terra para começar a plantar. Isso daí requer um investimento maior. Mas eu creio que quanto antes a gente começar e adquirir conhecimento, um dia, quem sabe, eu creio que muitas das pessoas que gostam do agronegócio têm o sonho de ter uma propriedade rural e ter uma fazenda e começar a criar bicho. Cara, isso não tá na palma das nossas mãos, é só a gente querer. Só querer ir atrás. É ir atrás. E muito legal que eu tô escutando você falar e eu já vou vendo um mapa acontecendo, assim. Então, um ponto-chave a gente já tocou, que foi a questão da proatividade e o comprometimento em executar, não terceirizar a responsabilidade. Eu quero, eu vou fazer. E um segundo que você falou algumas vezes fiz curso, eu estudei, eu fazia, mas muito ligado ao estudo, assim. Então, um ponto-chave que eu tenho percebido é que você sempre se dedicou a aprender aquilo que você às vezes não tinha tanto conhecimento, mas queria ir atrás. Seja no nicho ou seja, por exemplo, de estratégia de negócio, que nem de marketing que você falou, né? Ótimo. Essa parte de estudar sempre foi muito importante, porque eu nunca queria fazer as coisas com uma venda nos olhos. E o conhecimento nos tira essa venda, muitas das vezes. Coisas que muitas das vezes na prática a gente não vai aprender, na teoria a gente aprende para colocar em prática. Então eu sempre busquei o máximo que dava, buscar o conhecimento que estava na palma da minha mão. Cursos do Senar, por exemplo, eu fiz vários já. Da SIC sobre empreendedorismo, gestão empresarial. Já fui para Joinville fazer um treinamento com Paulo Vieira, o Método CIS já fiz também. Então, muitos dos cursos que eu fiz hoje, eles me deram o conhecimento que eu tenho. E fazer cursos e estudar e ler livros, eles vão te dar como se fosse uma corrida de carros. O carro que está largando em 20º, ele tem menos preparo do que o carro que está largando em primeiro. Porque os mecânicos que construíram aquele carro, eles buscaram mais conhecimento para aprender da aerodinâmica e do motor. Então isso faz com que você largue na frente de uma galera que está na tua sala de aula que não está nem aí, que nunca leu um livro na vida. Então se você pegar para estudar mesmo, cara, um livro na Amazon custa R$20. Um livro de vendas, um livro de empreendedorismo, um livro de finanças. Então assistir podcasts, por exemplo, é de graça no YouTube. Tem vários, uma quantidade vasta de conhecimento que você pode adquirir assistindo podcast, por exemplo. Eu lembro quando eu ia para a escola no primeiro ano do ensino médio, eu ia de ônibus. E eu acordava às 6 horas e colocava o AgroLink News. Era um canal de notícias do Spotify sobre o agronegócio.
Então, tudo que acontecia no agronegócio eu estava sabendo, porque todo dia de manhã eles lançavam 6 horas o AgroLink, passavam as cotações diárias dos valores dos insumos, passavam as notícias do clima. Então, isso tudo foi me trazendo conhecimento, querendo ou não. Sim. E livros, eu sempre busquei sempre ler livros de empreendedorismo, inteligência emocional, que é uma área da nossa vida, a inteligência emocional, que eu gosto muito de tocar no ponto. Né? A autorresponsabilidade nos traz esse senso de responsabilidade, nos traz essa capacidade de ser mais proativo do que outros que não são. Então a proatividade e a disciplina, ela não é genética, a gente adquire. Não é inata, né? Não é, Você a gente não constrói. nasce assim, a gente vai construindo ao decorrer do tempo. Muito bom. E um ponto-chave que você falou dos livros, né? Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu não tenho condição financeira de ir para uma outra cidade, fazer um curso que nem do Paulo Vieira. Você consegue ter uma mentoria com ele chamada livro. Você paga 20, 30, 40 reais num livro na Amazon e você vai ter uma mentoria com algo que o cara criou, escreveu, só que você vai ter que sentar a bunda na cadeira e ler e estudar. E eu posso te dizer com quase certeza, pouquíssimos dos teus colegas estavam escutando um podcast do agro ou de uma outra área de interesse tão cedo da manhã. E o resultado está aqui. Então, às vezes você vê essas perspectivas, né? Que nem tudo que você está fazendo hoje vai refletir hoje, mas que no médio e longo prazo você vai colher os frutos. Com certeza. E você, se você pudesse destacar, assim, quais foram as principais habilidades que você teve que desenvolver, assim, que você visualiza que foram um ponto-chave para você empreender? Olha, acho que as técnicas de venda, com certeza, porque não adianta você ser uma pessoa comunicativa, né? Não adianta você cativar a galera, de as pessoas gostarem de conversar com você. Isso sim, isso vale muito e ajuda você a vender. Mas as vendas hoje, não existe uma empresa que se não tiver um padrão de vendas bem executado, ela não vive. Pode ser qualquer uma das empresas. Prestação de serviço e venda de produto. As duas precisam ter um sistema de vendas pré-estabelecido. E não adianta você, igual eu falei, não adianta ser um bom comunicador se você não tem estratégias de venda, né? De se comunicar de uma maneira com que seja persuasiva para o seu cliente. Então hoje, eu rodando as fazendas com a consultoria nutricional e oferecendo, querendo ou não, né, o suplemento mineral para os bovinos, a gente tem que sair oferecendo as fazendas. Então a primeira pessoa que a gente bate de frente ou é o caseiro, ou é um funcionário, ou até mesmo o dono de uma propriedade. E quando a gente se vê nesse momento, né, nessa situação, a gente tem que usar técnicas de vendas que a gente aprendeu ao decorrer do tempo para que a venda saia. Querendo ou não, a gente precisa vender. O mundo dos negócios está atrelado a isso. Então, acho que o que eu mais precisei e o que eu busco, né, incessantemente são técnicas de venda. E tem muitas outras coisas, né, como liderar uma equipe, né, a parte de liderança. Hoje eu tenho poucas pessoas que eu lidero, né? A gente não tem uma demanda tão grande ainda para ter 1000 funcionários, né? A gente tem pouca gente. Então, mas mesmo assim a gente já tem que ir aprendendo, né? Quando você está em grupo ali, 2 ou 3, você já precisa ter uma organização. Você já precisa aprender a liderar. E a questão da liderança não é você ser um chefe mandão que sai mandando todo mundo fazer. Não, o líder é aquele que abraça a corporação e tá junto. O líder, eu digo que é o mais servo do negócio. É o que mais está servindo. Sim. O que mais precisa chegar mais cedo e ir embora mais tarde. E isso está atrelado muito a ser uma pessoa generosa com as pessoas que você serve. Porque o líder é isso. O líder está ali para que o seu funcionário, né, o seu representante, o seu vendedor, o seu atendente, o cara do caixa, a moça que limpa, ele vê você como um líder que é inspirador para a vida dele. Não só no mundo dos negócios, não só por receber o salário todo mês na conta. Por ser uma pessoa que aquele funcionário vai olhar para você e falar, cara, esse cara eu quero um dia, quem sabe, ter o que ele tem, conquistar o que ele conquistou, aprender o que ele aprendeu. Então, as técnicas de liderança e técnicas de venda foi o que me fez abrir a mente para o mundo do negócio e conseguir colher os resultados, né? Isso aí. Muito bom. E complementando também, o líder ele é um que antes de pedir ele executa, né? Então ele lidera muito pelo exemplo, assim. Sim. Eu gosto muito disso. E você falou uma frase que o Thales Gomes fala. Thales Gomes é o fundador Sim. da Easy Taxi. E ele fala que um gestor ele é um servo, ele escuta e ele corre atrás, ele resolve um pepino que às vezes os liderados dele não conseguem resolver. Sim. E basicamente é isso, ele tem que escutar e resolver, e vai pra cima. As pessoas acham que eu vou ser um líder e daí eu vou mandar. Na verdade não, você recebe e organiza. E eu vejo isso com muito bons olhos. E um outro tema interessante também é a inteligência emocional, que você falou, que você Sim. também fez isso. E vendas, que é uma das habilidades que você falou que são um ponto-chave, ela exige muito essa inteligência emocional, né?
Acho que a vendas por si só ela exige um ponto que é você saber lidar com um não, porque vendas também é uma estatística. Você sabe lá que de cada 10 produtores que você conversa, 5 fecham, 3 fecham, mas os outros vão ser um não. Às vezes agora que Sim. você vai evoluir para um sim no decorrer do tempo. Mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande de interpretar e ver essa estatística de vou ter que tomar um não para tomar um sim. Sim, com E a certeza. inteligência emocional, ela é muito chave em ponto disso. Nesse ponto. E pensando agora em você tão jovem, assim, visitando fazenda, assim, como que você lidou com isso? De já ter essa questão do não e dos produtores, assim, ser um público específico, mas você tão jovem, assim, conversando com eles. Eu fui me adaptando, né, ao decorrer do tempo. Eu sempre dou risada hoje que quando eu abri a empresa, dava uma subidinha na soja, no milho, a ração já subia. Então eu já ficava com medo de os clientes não comprarem. E eu fui entendendo que não adianta eu ficar com medo dos clientes não comprarem, da soja subir e de eu não conseguir vender a ração. Eu ficava desesperado, chegava, nossa, cara, eu ficava agoniado naquela época, porque, querendo ou não, eu era um adolescente de 15, 16 anos que estava se acostumando com estoque, com nota fiscal, com boleto para pagar, com boleto para receber de cliente. Então, a inteligência emocional, ela precisou ser fundamentada na minha mente para que eu não ficasse louco, cara, para que eu não, né, eu adquiri uma responsabilidade que pessoas com 30 anos não aguentam receber. Não é querendo dizer que eu sou, sabe? Mas, cara, é uma responsabilidade tanta. E eu creio que muita dessa inteligência emocional que foi sendo adquirida foi porque eu não desisti. Foi porque eu falei, não, tá doendo, tá difícil, eu vou precisar me virar nos 30 para pagar isso aqui, para vender isso aqui. Foi isso que me fez entender que esse senso de autorresponsabilidade e inteligência emocional precisasse florescer na minha vida. E quando eu fui para o treinamento do Método CIS no Paulo Vieira, ele falava muito sobre inteligência emocional, era a base do curso. Então, pessoas que são psicologicamente fracas, emocionalmente fracas, elas não têm a capacidade de sentir isso na pele e dizer, não, eu vou ter que dar um jeito e ir atrás de resolver. Então, a inteligência emocional hoje, ela me mostra que eu não, que ela, né, querendo ou não, na hora da venda, ela faz com que eu me sinta mais confiante também. E eu preciso ser confiante porque, querendo ou não, eu já sou um cara mais jovem, uma carinha de bebê que chega num produtor rural de 60, 70 anos de idade, o cara vai olhar pra mim, vai me perguntar o que eu faço, que curso eu tenho. Então, as minhas formações que eu ainda não tive tempo de ter, né, que por exemplo, a faculdade de medicina veterinária, falta 5 anos para eu terminar. Um curso técnico eu estaria terminando agora no final do ano. Então, eu só tenho ensino médio, cara, se for parar para pensar na visão desses produtores. Sim. Então, eu preciso que a minha carga de confiança e carga emocional e técnicas de venda e me parecer uma pessoa acima do nível que uma pessoa de 18 anos tem, faça com que os clientes e os produtores olhem para mim e falem, não, beleza, vou botar confiança nesse rapaz, porque mesmo ele não tendo formação de nada, e eu busco sempre contar a minha história para muitos dos clientes que já estão comprando comigo há um tempo. Eu cheguei numa propriedade de leite esses dias que a gente atende, e eu convidei o produtor para ir no nosso evento agora, dia 23, que vai ser o aniversário da empresa. E ele falou, nossa, mas que legal, cara, você já formado aí, né, tal, tem uma empresa? Eu falei, não, não sou formado ainda. Ele nem sabia que eu não era formado, porque ele não tinha me perguntado antes. Ele, sério, mas quantos anos você tem? Eu falei, tenho 18 anos. O cara olhou com uma cara assim, ficou tipo, sério que você tem 18 anos com todo esse conhecimento, tudo isso daí? Eu falei, eu tive que ir atrás, eu tive que aprender a cuidar de vaca, tive que aprender a fazer dieta de vaca, tive que aprender. Tô aprendendo ainda, querendo ou não. Mas isso, muitas das vezes, é um bloqueio de uma galera. Porque pensa, nossa, eu tô tão jovem e os caras não vão me aceitar numa propriedade. Os caras não vão me aceitar como vendedor ou como né, aquele cara que está oferecendo um produto. Que confiança um jovem vai passar, né, para um cara que já tem tanto conhecimento como um produtor rural? Então a galera fica com medo, mas, cara, a gente tem que ir com medo mesmo. Sim. Vai, mas vai com medo mesmo. Vai querendo receber ou não, e todos os nãos que a gente recebe em uma propriedade, ou volta daqui um mês, volta ano que vem, a gente aprende alguma coisa. Porque nessa conversa, até o cara chegar no não, ele já apresentou pra gente alguns dados da propriedade dele. Ele já apresentou pra gente as dores que ele tem. Então, esse passo a passo da venda, ele né, recorrente. Então, a primeira visita a gente já recolhe alguns dados. Dificilmente a gente vai vender um produto numa primeira visita. Dificilmente. Mas na segunda a gente já volta com os dados e com as dores.
e a gente já estudou durante esse tempo que a gente tinha para revisitar o cara, a gente já chegou com uma estratégia. E o cara o cara sabe a minha dor e trouxe uma solução. Aí que entra a parte do negócio, né? Então, a inteligência emocional está muito atrelada a você entender as dores do teu cliente também. Porque, querendo ou não, ele é um cara que tem dores na propriedade. Ele tem dores com dinheiro, com financiamento, com boi morrendo, com boi doente, com boi... Administração. Ele precisa dar um jeito de administrar aquele negócio, porque uma fazenda é uma empresa também. Aquilo ali precisa gerar lucro para o bolso do produtor. E se a gente chega com uma solução e mostrando que a gente pode solucionar o problema, o cara vai dar confiança pra gente. Não interessa a formação que a gente tem. Ele vai primeiro olhar que a gente pode resolver um problema dele. E o emocional dele é afetado quando a gente fala isso, quando a gente consegue trazer uma solução. Então, não importa a idade que você tem, não importa o conhecimento que você tem, busque mais conhecimento para que a sua idade não seja referência para um produtor rural, para um cliente. Então, hoje, a minha idade ou a minha cara de jovem, ela não tem muita influência na hora da venda, quando o cara já está me conhecendo. Porque a gente traz uma bagagem junto com a empresa de uma confiança, um comprometimento e uma solução de um problema. E o emocional do produtor é uma flecha, né, no coração dele. Sim. E na mente dele vai falar, nossa, eu vou confiar nessa rapaziada aí que tá trazendo uma solução para mim. Cara, que papo legal. Você tá dando muito insight bacana para o pessoal que tá assistindo aí. E acho que um ponto-chave que você citou de vendas é que o produtor não compra um produto, ele compra uma solução de um problema. Sim. E quando as pessoas compreendem isso, fica muito mais fácil ela pensar numa solução de um produto. Porque às vezes as pessoas querem criar um produto para ir lá descobrir se tem demanda, mas quando você conversa com o produtor, você entende a demanda que ele tem e o seu produto, como que ele vai solucionar ali e especificamente como que você vai até elaborar as estratégias, né? Sim. Que a melhor pessoa para você conversar, para você criar uma estratégia de vendas é o seu cliente. Claro. E tem uma frase assim que fala que estudar não vende, mas vender garante que você vai estar estudando venda. Com Porque certeza. cada oportunidade, cada conversa, cada cliente, cada não, cada sim, te ensina alguma coisa, te mostra um caminho, te mostra uma trajetória. Sim. E dentro da sua trajetória empreendedora até agora, com a Equestria, assim, qual foi o dia assim que você falou, cara, eu acho que eu acertei aqui. Encontrei um negócio diferente, assim. Ou teve algum fato específico assim que você acordou e falou, cara, eu tenho um negócio. Eu acho que foi quando o Júnior me ligou. A primeira vez que o Júnior me ligou, que ele é o representante estadual da Auger aqui no Paraná, ele buscava um parceiro para a gente pegar essa representação, né, essa distribuição exclusiva aqui para Cascavel. E quando ele me ligou, ele falou, olha, Bruno, eu vi a tua empresa aqui na internet e a gente precisa de um parceiro aí para uma distribuição na nossa região, com exclusividade. A empresa está disposta a trazer, né, uma nova tecnologia aqui para a região, com produtos novos, e a gente precisa de um parceiro que rode campo conosco, que faça esse trabalho de campo, né, atendendo os produtores, e que tenha um espaço para a gente estocar os produtos. Só que daí eu falei pro Júnior, Júnior, na ligação ainda, eu falei, olha, eu não tenho vendedor a campo. E eu não tirei a carteira ainda, eu tenho 17 anos, eu falei para ele. No telefone. Em janeiro ele me ligou, desse ano. Falei, Júnior, eu tenho 16 anos, eu não tenho capacidade de rodar a campo. E daí ele veio e falou, não, já que você tem disponibilidade e vontade de fazer, eu vou ir visitar você pessoalmente, a gente vai conversar. Ele me apresentou o catálogo inteiro de produtos da empresa da Auger. E eu falei, cara, eu pensei comigo, eu falei, olha, a Equestria se tornou algo que empresas de fora buscam para Cascavel, entendeu? Um centro de distribuição que empresas de fora estão olhando para a gente como referência, como algo que possa trazer mais faturamento para empresas maiores do que a minha. Então aí que eu olhei e falei, cara, eu tenho um negócio. Tem pessoas buscando a minha pessoa para que a gente solucione um problema aqui na região. E quando eu falei pro Júnior que eu não tinha carteira de motorista, ele falou, não, homem, nem esquente com isso. Enquanto a gente estiver rodando aí, enquanto você não tiver 18 anos, até você tirar a carteira, eu rodo com você aí durante a semana. Você vai aprendendo comigo, vai aprendendo a fazer dieta, vai aprendendo a vender o produto que a gente tem, entendendo mais do produto. Querendo ou não, a gente tem mais de 20 produtos no catálogo. Então, para eu aprender um por um, é na prática. Eu posso ler a tabela nutricional ali e perguntar pro Júnior o que o produto faz e o que ele tem. Mas eu só vou aprender a oferecer o produto na prática a hora que o produtor me perguntar, olha, teu produto tem isso, tem aquilo, ele resolve o quê? Então, quando eu percebi que essa oportunidade, eu até agradeço, né, a galera da Auger, agradeço de pé junto,
que foi algo que foi uma virada de chave pra gente, querendo ou não. É uma representação de uma empresa tão grande lá no Rio Grande do Sul. Trazer para Cascavel e confiar a mim, um jovem de 18 anos que nem carteira de motorista tem, para poder rodar propriedades rurais e vender um produto com tanta qualidade igual eles têm, igual eles prezam. Eu percebi que a Equestri tem se tornado algo que tem muito a crescer. E muitas das empresas que buscam parcerias aqui para a região do Paraná ainda vão olhar para a gente como uma distribuidora que no futuro ainda vai ter muitos vendedores a campo, atendendo todo o estado do Paraná e, quiçá, do Brasil. Que massa, que legal. Então você tinha uma maneira de trabalhar e acabou se conectando com pessoas que viram isso e que compraram essa ideia. E acho muito legal ele ter essa paciência e falar, não, eu já entendi, eu vi o que ele viu em você, ele viu uma perspectiva, né? Sim. Ele falou, não, eu espero e a gente vai trabalhando junto. Mas que legal, muito bom, muito bom. E como que você já deu um spoiler aí, né, mais ou menos do que vocês estão trazendo para Cascavel de novo, assim, e o que você imagina, assim, da Equestri para os próximos tempos, que habilidades você vê que você não tem hoje, que você gostaria de estar desenvolvendo, assim, para chegar onde que você quer? Olha, querendo ou não, o tamanho da empresa, ela tem se desenvolvido aos poucos, né, degrau por degrau. Então, ao decorrer do tempo, a gente quer adquirir pelo menos uns 3 a 5% do rebanho pecuário de Cascavel, né? Em número de cabeças atendidas, né? Dentro dos próximos 2 anos. A gente quer atender, em média, de uns 3 a 5% do rebanho. E quero treinar uma equipe de vendas. Nos próximos anos aí, eu quero treinar uma equipe de vendas com representantes, né? Contratados pela Equestri, vendedores da Equestri, que representam as empresas que a gente representa, que eu quero abrir o leque, né, de distribuição como uma empresa de representações no mundo do agronegócio aqui na nossa região e que os nossos vendedores a campo possam entender e saberem dos produtos que a gente vende e das soluções que a gente traz para o produtor. Então, hoje, né, sou só eu e mais 2 vendedores, né, a campo, e que atendem também algumas lojas aqui em Cascavel com as rações de cavalo, né, porque as rações de cavalo a gente pode vender, né, no modelo atacadista, e os produtos para bovinos a gente vende somente para produtor final, né? Então, tem alguns vendedores, né, que atendem as lojas, distribuindo rações para equinos em algumas agropecuárias aqui da região. E eu quero treinar cada vez mais uma equipe de vendas qualificada para que mais empresas possam entender que a Equestri tem a capacidade de pegar uma representação de um medicamento novo que vem para os bovinos, um produto novo para pastagem, sabe? Exemplos que eu estou dando que a gente pode agregar ao leque de produtos da nossa empresa, né? A gente não precisa ficar atrelado somente à suplementação de bovinos e ração de equinos. Diversificação. Precisamos diversificar. E a diversificação é o nosso principal foco, assim, a nossa principal meta para os próximos anos. E que a nossa equipe possa crescer e que eu possa aprender cada dia mais a liderar essa equipe. Porque quanto mais gente você tem para liderar, mais as suas capacidades de liderança precisam ser aperfeiçoadas. Então, que a Equestri possa crescer de uma maneira que vá me ensinar muita coisa também. E essa é a perspectiva para os próximos anos, né? E próximos 5 anos aí a gente possa estar atendendo o Paraná todo, com representantes aí atendendo algumas das empresas que a gente quer representar. Que legal, muito bom. E um ponto também, que agora você tocou e me veio na mente aqui. Às vezes, quando você vai começar uma empresa, você tem aquela insegurança de dar esse primeiro passo, né, de começar. E você, como que você visualiza essa questão do primeiro passo? Porque você não tinha, talvez, lá no início, visualizado a Equestri como ela é hoje, sabe? E mesmo assim você foi, sabe? Você talvez não tinha um plano de negócio detalhado com 5 anos de perspectiva ali. Você simplesmente executou, assim. Como que você vê isso? Assim? Meu pai me fala uma frase, na verdade ele vive isso daí muito, né? Que a gente primeiro faz, depois organiza. Dá um jeito de começar, dá o primeiro passo. Depois aquilo vai se organizando, né, sozinho. E você precisa estar ali na administração para que aquilo se organize da melhor maneira. Então eu falei, cara, eu não tenho... E primeiramente que eu nem tinha conhecimento sobre plano de negócio, sobre estrutura de vendas, estrutura de equipe, estoque e tudo mais. Então, enquanto eu estava trabalhando no lavacar do meu pai, ele tinha um barraco ali que guardava os produtos pro lavacar. E tinha 2, 3 pallets ali vazios. Eu falei, olha, posso guardar as rações aqui? Ele, não, finca a bota. Guarda as rações aí e vai vendendo. E eu guardei as rações, a hora que chegou o caminhão, a gente guardou ali no estoque do lavacar do meu pai. Eu peguei uma mesinha, coloquei na recepção do lavacar
E ali eu atendia os meus clientes. Eles entravam com os carros para carregar, os carros das entregas levavam as rações para as propriedades. Então, ali a gente viu uma ideia de negócio que eu não tinha uma estrutura, eu não tinha um escritório, não tinha um barracão, não tinha nada. Nada, nada, nada. Eu só tinha a força de vontade e um espaço que meu pai me deu para estocar o produto. Então, esse primeiro passo ele foi tomado pelas circunstâncias onde eu me via. Eu vi uma oportunidade de estocar um produto em um lugar, fui lá e estoquei. Eu vi uma mesa ali para eu sentar e colocar o meu notebook e vender os produtos, eu fui lá e fiz. Então, esse primeiro passo ele tem que ser dado independente da situação que você está. Hoje, a gente sabe que pela internet, esse mundo digital que a gente está, o primeiro passo ele é dado com um celular muito simples de vendas. Hoje tem inúmeros e-books do agronegócio que você pode se filiar na Hotmart e vender a R$19,90 e você ganha comissões por isso. E nada impede de você, e a gente volta naquela frase que eu falei no começo, de o produto que mais vende não é o melhor, é o que mais é oferecido. E vai da sua capacidade e da sua força de vontade de oferecer um produto cada vez mais. Não te custa nada se afiliar a um e-book de agronegócio na Hotmart, por exemplo. E criar uma página sobre o agronegócio, sobre curiosidades, por exemplo. Isso não custa, isso é de graça na internet. Hoje a internet nos dá essa capacidade, né? Ela democratiza, né, esse acesso. É muito fácil, o acesso está na nossa mão, só basta a gente querer. E muitas das vezes, e é difícil, a galera vai pensar, nossa, mas é difícil, né? E tudo vai ser difícil, na verdade. A gente tem que escolher o nosso difícil. Escolher o difícil é o quê? A gente vai escolher viver uma vida mediana, onde o difícil vai ser ter que cumprir um horário todo dia, ou até muitas das vezes fazer uma conta ou outra para ver se eu posso comprar um produto mais caro, ou viver uma vida, fazer uma viagem, ou ter uma liberdade financeira de poder escolher o difícil, que é você ter a disciplina, que é o difícil, querendo ou não, é difícil. Sim. De você ter a disciplina e correr atrás de um produto para vender, é uma oportunidade que alguém possa te dar. Então, escolha o seu difícil. Essa é uma das coisas que vem na minha mente quando eu penso nisso. E muito bom. Eu estava conversando com o professor Flávio recentemente num episódio que a gente gravou e a gente estava falando sobre, às vezes, as pessoas têm muito compromisso com o erro, sabe? Tipo, elas erram e ficam remoendo aquilo e ficam, mas eu não vou fazer de novo, eu errei. E de não ter compromisso com o erro. E às vezes as pessoas estão num mar de dificuldades, então tendo aquela dificuldade que você falou lá, por exemplo, subia a soja e descia, variava no preço, e você fica se remoendo com aquilo e fica naquela, não, se eu tivesse tomado uma decisão diferente, tivesse ido por outro caminho, eu não teria essas dificuldades. De fato, você não teria essas dificuldades, você teria outras dificuldades relacionadas àquela decisão. Então, independente da decisão que você for tomar, que nem você falou, vai ter as dificuldades, vai ter o difícil, você só tem que escolher com qual difícil que você quer lidar. Isso aí. Muito bom. E o empreendedorismo, ele tem isso, né? De você ter que talvez se sobrecarregar um pouquinho mais, ter que se dedicar um pouco mais, só que quando você começa a acertar, quando você começa a construir, colher os frutos, fica nítido, mas por um certo momento você tem que ter a fé, né? Você tem fé de que aquilo vai acontecer e executa, que acho que esse é o resumo de fé, né? Você às vezes não vê aquilo tão palpável, mas você crê naquilo e fala, vou executar e vou pra frente. Que bom que você falou de fé, que eu gosto de entrar nesse assunto em muitas das conversas que as pessoas me perguntam o porquê que eu abri uma empresa. E na verdade eu não sei nem o porquê, porque querendo ou não, igual eu falei no começo, quem me mandou a primeira carga de ração foi Deus. E eu creio muito que Deus tá no comando de muitas das coisas e das decisões que eu tomei na minha vida, né? E entender que o meu propósito e a minha vocação tá ligada ao agronegócio, ela veio de Deus, ela veio de um conforto que Deus trouxe ao meu espírito de entender que, cara, você precisa estar nesse ramo, porque pessoas como você podem se inspirar nisso também. Então, eu sempre busco fazer a vontade de Deus, porque Ele vai me trazer a recompensa, querendo ou não. E a Bíblia vai dizer que a gente colhe o que planta. Então, se a gente plantar sinceridade, plantar honestidade no mundo dos negócios, Deus vai nos dar essa recompensa, essa bonificação que vem de Deus. Então, né, eu conto que eu tenho uma vida entregue, né, a Jesus Cristo, desde que eu me entendo por jovem. Então, aceitei a Jesus na época que eu estava ali empreendendo, eu quis entender como Jesus era. Eu quis entender a capacidade que ele tinha aqui nessa terra. E fui amando viver aquilo ali, né? E hoje eu congrego numa igreja, então
a galera sempre vem me perguntar sobre o ramo do empreendedorismo e eu tento sempre colocar a ênfase de que todo o conhecimento que eu adquiri, todas as habilidades que eu adquiri, elas foram frutos da minha capacidade de ir atrás, mas elas vêm da graça de Deus também. Porque eu não faria nada se Deus não me desse a vontade de ir atrás, ele não me mostrasse com clareza, né, que aquilo ali era o meu propósito. Igual você disse, a fé, ela é acima do que os nossos olhos podem ver e do que as nossas mãos podem apalpar. A nossa fé está em acreditar no que queima no nosso coração. Então, se tem algo que queima no coração de um jovem, que ele entregue nas mãos de Deus e vá para frente. Deus só vai te dar as bênçãos se você decidir tomar um passo e acreditar que ele está no controle de tudo. Então, independente das vezes que eu fiquei preocupado, né, com o financeiro da minha empresa, porque toda empresa passa por isso, fiquei preocupado com o valor da soja que subiu, valor da ração que subiu por consequência disso. Fiquei preocupado dos meus clientes não entenderem que o preço subiu e que eu precisava dar desconto e o desconto ia fazer com que minha margem reduzisse. Isso tudo traz na minha mente que naquela época eu lembrava, cara, isso daí tudo está acontecendo, mas eu tenho o firmamento que é Jesus Cristo, então eu vou conseguir. E eu nunca me vi desamparado, sabe? Nunca me vi numa vontade de desistir, porque eu tinha essa vontade firmada na rocha, que é Deus na nossa vida. Então eu falo para os jovens, cara, se firma em Deus, cara. Não vai na onda de uma galera que não quer nada com nada, sabe? Não vai na onda de uma galera que só quer curtir. A vida é para curtir também, mas na Bíblia vai dizer, em João 10:10, que Jesus ele nos traz essa vida abundante, né? Jesus veio para que nós tenhamos uma vida próspera. Ele fala isso. Então, é mais fácil a gente entender que seguir esse caminho da sinceridade, da bondade, de ser uma pessoa amorosa para com os outros, ela transmite Jesus na vida das pessoas. E muitas das vezes as pessoas precisam disso. Muitas vezes as pessoas precisam ter esse firmamento que é a fé na vida de muitas das pessoas. Então eu sempre busco trazer isso comigo como meu propósito de vida, que é agradar a Deus e servir pessoas. Muito bom, muito bom. Você me fez lembrar, eu vi um vídeo de um moço na internet contando uma história que envolve a parte religiosa ali, que eu achei sensacional para resumir esse assunto que a gente está falando aqui. Que ele fala que tinha uma pessoa que tinha morrido, né, e chamaram Jesus para ir lá ver ela, né? E daí quando a Jesus chegou, as pessoas todas revoltadas, não, você chegou muito tarde, se tivesse chegado antes ele teria sido salvo. Daí ele falou, não, aguardem. Daí disse que Jesus pediu para abrir a porta da onde estava enterrada a pessoa, que na época fechavam com pedra, né? Sim. Daí disse que juntou 3, 4 pessoas, abriram. Daí Jesus falou, não, tragam o corpo dele para fora. Trouxeram o corpo dele para fora. E daí Jesus falou, levanta-te e anda-te. E a pessoa levantou e andou. E qual que era a reflexão que trazia por cima disso? Tirar a pedra, Jesus não fez. Jesus pediu para as pessoas fazerem, porque é algo que as pessoas têm que fazer. Tirar o corpo, também Jesus não tirou, pediu para que tirassem. Mas o impossível Jesus fez, que foi salvar aquela pessoa da morte, tirar ela da morte. Então, o que é possível de ser feito é responsabilidade nossa. E o que não é possível de ser feito, deixa com Jesus, que ele vai estar ali para fazer. Com certeza. E essa é uma história que eu vi, talvez eu não lembre dos detalhes tão Tá ótimo, tão importante. Essa é a história. Mas eu achei muito interessante que ela me tocou num ponto muito chave, assim, que tem responsabilidade que é sua e tem coisas que deixa que vai acontecer. E acho que você resumiu isso muito bem. Com certeza. Muito bom. Isso aí. Show. E para quem é de Cascavel aqui, quer às vezes conhecer um pouco melhor da sua empresa, um pouco melhor de vocês, assim, onde que ela te encontra? Por exemplo, nas mídias sociais ou aqui em Cascavel mesmo? Olha, nas mídias sociais, tanto no Instagram da Equestre quanto no meu, Equestre Agro e Bruno Paranhos, é bem fácil de achar lá no Instagram. Tem os links de contato tanto na minha página pessoal para falar direto comigo, né? E eu sou aberto a conversar com a galera aí, quem quiser conversar. E no Instagram da empresa também, quem quiser, né, adquirir um dos nossos produtos e receber uma visita, né, na sua propriedade também, a gente marca e vai. E a nossa empresa hoje, a sede fica na rua Erechim, 1441, no barracão ali onde a gente tem o nosso depósito, nosso estoque, a nossa loja. E é bem fácil acesso ali, temos estacionamento próprio. E estamos dispostos a receber fornecedores, clientes, com as porteiras sempre abertas aí pra galera. Que legal. Lá na escola a gente tem bastante aluno que tem essa parte de cavalo, tem alguns que tem cavalo em casa, outros que tem pra andar, às vezes não, que nem você falou, às vezes não mora no sítio, mas tem um cavalo lá
um como local. lazer. E acredito que a galera vai se interessar Ótimo. muito aí. E você falou falando agora de mídias sociais, né, entrando mais especificamente nisso, como que você vê assim essas mídias sociais para negócio hoje, assim, pensando, a gente tem um infoproduto, né, que nem você falou, mas para um negócio no agro, assim, como que você visualiza a importância das mídias sociais e o digital como um todo, assim? Olha, eu percebo que vem crescendo muito, né? Com essa sucessão do agro hoje, muitos dos produtores rurais que são mais chucros, né? Que usam celulares que nem têm acesso muitas das vezes a um Instagram e que muitos deles também não têm, né? Um aplicativo desses, né? Que muitos usam só para ligações. Hoje em dia ainda tem essa realidade. Mas eu vejo que está sendo diferente. Eu vejo que o agronegócio ele tem dado uma abertura muito maior para o marketing digital como um todo e para as mídias sociais. Eu cheguei numa propriedade e um produtor, ele viu num patrocinado, num tráfego, no Facebook, um produto diferente. E ele veio me perguntar o que era aquilo. Então eu vejo que eles já estão começando a ter acesso e muitas das empresas já estão entendendo qual é a técnica que eles devem usar, né, como divulgação para que atinja diretamente as propriedades. Então, muitas das empresas do agro, elas ficam receosas de usar as mídias sociais por conta dessa crença que foi criada de que produtor não tem Instagram, que produtor não tem Facebook, ou que não gosta do celular. E muitas das vezes é real, porque a gente vê isso acontecendo, que o produtor rural não tem muito tempo para ficar ingerindo essa dopamina que a juventude ingere no Instagram, né? Então, o produtor ele não está muito ligado a isso, mas eu vejo que vem sendo uma crescente. Tanto por conta da sucessão, de que muitos jovens que estão no mundo do agro estão sendo sucessores dos seus pais nas suas fazendas, nas suas propriedades. E esses jovens, sim, eles têm, a rotina deles está ligada ao digital. Né? 99% deles está ligado ao digital. E muitos deles já veem cotações em sites, por exemplo. Existem muitos sites hoje, startups criadas por uma galera do agro, que tem tudo ali, insumos e máquinas, ali tem tudo num site, numa plataforma, num aplicativo. Então isso vem se modernizando, vem se democratizando no mundo do agro, eu acho isso muito bacana. Muito bom, muito bom. A gente está chegando na reta final já e, Bruno, acredito que foi um papo muito sensacional. Acho que a gente tocou em pontos aí que se a galera pegar, além de uma reflexão, conhecimento prático de quem executou. Acho que esse é o melhor ponto, sabe? Que aprenda com quem já fez. Isso. E você trouxe uma experiência muito legal aqui. Gostaria de agradecer de você ter vindo aqui novamente, acho que foi sensacional. Você como pessoa é show de bola. Quando eu vi você lá no sindicato, eu falei, cara, as pessoas têm que escutar esse garoto, que ele tem muito para falar. Esse garoto mal de falar, né? Mas tem que escutar o Bruno muito a falar, porque ele tem uma mensagem a ser passada. E isso foi nossa intenção aqui. E acredito que a gente conseguiu superar com certeza, esse momento. Foi ótimo. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu gosto muito de estar me comunicando com a juventude. E eu acho que o agronegócio precisa de jovens, precisa de uma galera que tem energia para trabalhar. E é uma galera que quer buscar conhecimento. Então, o mercado de trabalho, ele não vai te dar uma oportunidade por conta de que você é bom em algumas práticas. Vai te dar porque você é proativo, igual a gente falou aqui, né? E a galera jovem tem essa capacidade de ser mais proativo do que muitos outros. Então, vamos, né, colher esse ouro que a gente tem, que é a nossa juventude, né? E botar em prática para que o agronegócio possa ser um sucesso na vida de muita gente aí. Com toda certeza. Galera, se você gostou desse episódio, não esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha, manda para um amigo, manda para, às vezes, se você tem um tio, um pai que tem cavalo, que gosta dessa área, manda para ver esse papo sensacional que a gente teve aqui. Gostaria de agradecer também ao Hub One Estrutura que a gente está utilizando aqui para gravar esse podcast. Beleza? Obrigado e ficamos até a próxima semana.